Pois muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à Caverna da Discórdia. Eu sou o Walter e serei o seu anfitrião nessa filial do CAPS, nessa pequena filial do CAPS. Então, bora para o nosso primeiro assunto. Pensando em vários temas que poderiam ser tratados nesse primeiro vídeo, eu dei uma pesquisada e o tema que eu acho que mais me chama atenção, de fato, se relaciona com a geopolítica. No momento, eu acho creio eu que seja algo de extrema relevância para ser discutido. Só que eu reparo que a maioria dos canais, quando observando, então vendo as notícias e tudo mais, eu me deparo muito mais com desejos de da realização ou da concretização de uma idealização de mundo do que de fato análises. E isso me causa um certo incômodo, né? Tipo, traduzindo, é o que eu consigo perceber, que muitas vezes temos pessoas que têm um desejo de um mundo, ou idealizou um mundo, ou um grupo de pessoas que idealizaram um mundo, né? Você tem uma parte e eles coletam dados de maneira que corroborem com a realização de uma visão de mundo, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma coisa que me incomoda, apesar de que retira-se muitas coisas produtivas disso, mas sempre tá um viés. Não vou dizer, seria hipocrisia da minha parte se eu dissesse que eu também não tenho esse viés. Um viés ou um ideal ou algo, um mundo que eu gostaria de viver. Mas quando se propõe a fazer uma análise ou uma crítica, eu imagino que seja interessante retirar um pouco esse viés e olhar mais para o mundo, né? O que está acontecendo, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, né? Ou por quê, né? Por que está acontecendo, por que não está, né? Não vou fazer análise aqui, né? Uma análise geopolítica de falar nossa, porque o país tal ou a nação tal, né, deve fazer isso ou está fazendo isso, né, tal, mas olhar para o ser humano e para essa construção e tentar compreender os porquês que ocorrem essas movimentações, por que isso não vai deixar de ocorrer, de acontecer. Então, já quebra aqui aquela ideia de falar, porque defensores da paz, um mundo que vai ter paz, um mundo de paz e coisa e tal. Agora eu coloco a minha opinião, sinceramente improvável, né? O ser humano, ele não caminha para esse lado, a humanidade, a sociedade, ela não caminha para esse lugar de jeito nenhum. Eu acho que isso é uma coisa que é improvável que aconteça, tá? O ser humano não vai para esse lado. E pensando nesse assunto, né, pensando nessa ideia de conflito, nesse mundo cheio de conflito, nessas incertezas, né, e nesse cenário que nós estamos, existe, eu já me recordo, né, do meme, né, da frase que sempre aparece em vários posts, né, Freud explica, né? Então, pensando em todo esse contexto, eu pensei, mas o que Freud teria a dizer, né, sobre esse cenário, sobre todos esses conflitos? E daí eu me lembrei sobre um livro, né, uma obra dele, que são escritos sobre guerra e morte, que ele escreveu, né, durante a Primeira Guerra Mundial, alguma coisa assim. E também da troca que houve entre Freud e Einstein, né? Exatamente sobre essa questão da busca, né? Questão de uma busca pela paz, né? O que seria necessário, se ela seria possível, né? Nessa discussão sobre a possibilidade de paz, vamos dizer assim, né? Mas pautando em Freud, né? Interessante, né? E
eu fui para esse lugar exatamente para sair um pouco desse olhar simplesmente do que nós temos estamos sendo bombardeados por agora, porque eu vejo, existem análises sérias, sim, existe jornalismo, tem espaço para tudo, eu acho que não se pode generalizar, mas existe muita propaganda de um mundo ideal, ou seja, determinado grupo defende um mundo ideal, outro determinado grupo defende outro mundo ideal, então existe muita propaganda. E numa tentativa de fugir disso, eu realmente decidi buscar esse conhecimento em outros lugares, né? Antes de entrar na discussão sobre mundo, sociedade, é interessante primeiro dar uma pincelada nisso, o que Freud compreende aí, né, como a pulsão de vida e pulsão de morte. A primeira delas, a pulsão de vida, né, que, né, ele está associado aí a libido, né? Libido, para quem é da psicanálise aí, né, ou quem já leu psicanálise vai ouvir muito, ela, né, pulsão de vida já denuncia uma ligação com a criação, com a vida, com a criação e preservação dessa vida, né? Ela vai, e daí quando nós pensamos em criação e quando nós pensamos em criação e preservação, é fácil da gente já associar na conexão com o outro, né? Ou seja, né, vamos pensar, você necessita de uma relação humana para que nasça outra vida humana, vamos dizer assim. Isso falando do sexo propriamente dito, né? Apesar que, né, existe aí uma separação, libido é uma coisa, estamos falando de energias e não de ato sexual, tá? Mas sim, essa pulsão de vida, ela vai sempre estar direcionada ao prazer, ao amor, e à reprodução. Então, sim, ela tem a ver, mas não se resume só à parte sexual. Como característica, né, podemos citar exatamente nesse meio a formação desses vínculos afetivos. Então nós temos amor, sexualidade, amizade, né, também. Então essa coisa de relação, né? Então quer dizer, essa função de vida, ela vai guiar o ser humano exatamente para essa construção de algo novo. Então vai guiar a explorar novos horizontes, né? E explorar novos horizontes, explorar a sexualidade, explorar a própria sexualidade, buscando a reprodução, né? É o que, por exemplo, em busca do prazer, e daí nós podemos ligar o porquê que o sexo é tão prazeroso, né? O sexo é prazeroso porque ele é o necessário para a reprodução. Então, se não fosse prazeroso, não haveria reprodução, tipo, a raça humana iria se extinguir, né? E também essa pulsão de vida, ela está saindo um pouco desse âmbito mais sexualizado, mas ela está linkada também com a criatividade, ou seja, o que você cria, pulsão de vida, eu estou criando alguma coisa, estou dando vida a algo, e eu posso dar vida a minhas ideias, a pensamentos, a N coisas, né? Quer dizer, um artista, um músico ele cria uma música, né? Então ele expressa a sua criação e divide a sua criação com o mundo, né? Então, assim, isso já, né, bem fora do âmbito sexual. Então não se pode reduzir isso à questão mais sexual, mas é interessante olhar para a ideia dessa construção e preservação da vida humana e da obra do ser humano no mundo, né? Então isso possibilita ampliar um pouco essa visão, né? E perceber
essa energia agindo, né, na sociedade, né, e perceber essa força, essa pulsão na sociedade. Então, em oposição à pulsão de vida, nós chegamos à pulsão de morte, que é o contraponto. E daí o que a psicanálise vai dizer? O que a psicanálise vai dizer sobre essa pulsão de morte? Ela, enquanto uma, né, que é a pulsão de vida, busca a união, essa pulsão de morte ela vai buscar a destruição, ela representa a destruição, ela representa um retorno a um estado, ela representa um retorno a um estado inorgânico, né? Então é uma tentativa de aniquilação. Outro conceito importante que Freud vai trazer, né, a psicanálise, né, vai trazer é o narcisismo. E daí eu vou tratar aqui do narcisismo, das pequenas diferenças, né? Que daí nós já estamos tratando, né, diretamente falando sobre grupos, né? Então a tendência de grupos e nações se antagonizarem ou, né, se contraporem por diferenças mínimas. Então você tem diferenças culturais, enfim, que quando pensamos no âmbito de nação, algumas diferenças são bem ínfimas, mas já são suficientes para fomentar um antagonismo, né? Bem, não vou me aprofundar muito, né, no narcisismo, né, individual e nos conceitos, né, psicanalítico. Irei direto para um olhar para a sociedade. Alguns autores já argumentam que a sociedade contemporânea incentiva o comportamento narcisista. Então podemos dizer, ela alimenta o narcisismo, fomentando a obsessão, por exemplo, por imagem, sucesso, né? Essa questão que essa obrigação de ser de uma determinada forma, de estar em evidência. Pensando nisso tudo, algo que talvez seja interessante refletir, né? Porque quando você pega, né, então, os escritos de Freud, ele fala sobre um período de guerra e o que a guerra causa nessa sociedade, nesse indivíduo. Ok, daí muitos podem observar, mas nós não estamos em guerra, não, né? Então, os horrores da guerra, como, né, na Segunda Guerra Mundial, né, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Mas é interessante lembrar que hoje nós temos uma mídia muito mais imediata. Então, digamos assim, por exemplo, nós temos o conflito entre Rússia e Ucrânia. Esse conflito ele não é sentido só lá, ele é sentido também para quem está longe, quer dizer, então ele vai fomentando ele vai fomentando nas pessoas o sentimento de como alguém que está lá, dessa vivência de guerra. Então, quer dizer, as pessoas estão longe, mas estão vendo, eu estou vendo pessoas morrer, eu estou vendo conflito, então, de certa forma, você está vivenciando, e nesse mundo que nós estamos hoje, nós sentimos os efeitos, todo mundo acaba sentindo o efeito, seja por... são opiniões que são formadas, a necessidade de ter uma opinião, de se posicionar quanto a um lado ou outro, e daí já tem que observar que, por exemplo, nós tivemos recentemente, né, nos Estados Unidos, que entrou o Trump como presidente, daí as pessoas dizem o que vai acontecer agora, será se estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial, será se estamos na iminência da Terceira Guerra Mundial, será que vai se resolver o conflito, quer dizer, gera expectativa. Daí nós temos o cenário brasileiro e a China, será que quem vai ser a superpotência, Estados Unidos ou China? Quer dizer, você percebe que não existe uma guerra armada, uma guerra mundial armada ainda, mas o conflito está posto. Ah, tá, mas o que isso tem a ver com a obra de Freud? O que nós podemos extrair dos escritos sobre guerra e morte de Freud? Bem, Freud ele vai argumentar como a guerra expôs a fragilidade
da nossa civilização, quer dizer, aquela ilusão de uma civilização que havia evoluído, abandonado a barbárie, digamos, os conflitos da Idade Média, aquelas coisas horrorosas, né? E revoluções e tudo mais, aparentemente haviam sido superadas e a humanidade estava em um outro lugar, em um lugar mais civilizado. Mas a guerra veio e expôs a fragilidade de todo esse construto, né? E de todas essas normas morais que regem, né? A sociedade, que no caso regiam na época e que regem agora, e o mesmo ocorre agora. Pensando, né, sempre em períodos de conflitos, e não precisamos falar de conflitos mundiais, mas mesmo conflitos mais próximos, né, conflitos internos, por exemplo, do Brasil, ou nós podemos perceber que todas essas normas morais, elas começam a serem questionadas, então começam elas não conseguem não dão conta de manter a civilização, manter a ordem da civilização. E nesse cenário de conflito, nós temos ali uma tensão entre o que é cultural e o que é instintivo do ser humano. Então, quer dizer, as normas são culturais, são construtos, né? Elas, né, vão cerceando ali o indivíduo, para que, de certa maneira, aqueles instintos que não são aceitáveis, né, eles acabam sendo reprimidos. Você reprime aquilo que não é aceitável, porque aquilo que não é aceitável pela cultura. Mas diante dessa crise existe essa camada de defesa, ela é fragilizada. Então, quer dizer, o ser humano, uma sociedade, uma civilização, ele acaba cedendo ao que é instintivo. Mas e sobre a morte? Bem, a morte é interessante, que muito se fala sobre morte, mas apesar de estarmos em contato praticamente, né, com a morte diariamente, se você ligar a televisão, você vai ver, né, um acidente ou, né, essa circunstância, mas o ser humano, ele meio que nega a morte, então ele não é um enfrentamento direto, sabe? Existe uma diferenciação, né? Então, em tempos de paz, em tempos normais, quer dizer, o que nós temos de morte, ele está quase que normatizado, quer dizer, acidentes vê todo dia. Então, nossa, aconteceu um acidente, mas um acidente acontece todo dia, né? Quando você vê são doenças, ocorrem, é triste para alguns, para outros, mas tipo assim, não é uma coisa que pega uma sociedade inteira. Agora, quando você pega um período de guerra, daí você já consegue movimentar uma sociedade inteira, além de ser uma barbárie, e daí principalmente você tem alguém a quem culpar, né? Porque o ser humano, ele tem alguns estágios. Então, por exemplo, o ser humano, ele vai tender a negar, né, a morte. Então, um estágio como forma de defesa, às vezes é interessante, se você tem alguém para quem culpar, então você tem para onde você direcionar toda essa impulsividade, os seus instintos primitivos de defesa, né, de vingança, né? Então isso tudo serão exteriorizados, né? Todos esses comportamentos do ser humano. E pensando, o nosso inconsciente, ele não lida muito bem com a morte. Ele tem todas as ferramentas, porque o nosso inconsciente, ele sempre alimenta uma ideia de imortalidade, né? E daí, inclusive, né, daí nós poderíamos entrar aqui na discussão, né, mais acerca da religião e como o ser humano, ele busca essa
essa imortalidade de todas as maneiras possíveis. Mas isso é um outro momento, é um outro cenário. Um momento tratando dos conflitos e com relação a essa questão conflituosa e esse lidar de maneira mais próxima com a morte e de onde vem essa morte, ou seja, como ela ocorre, né? Isso gera um impacto muito negativo na sociedade. Então você tem uma sociedade que acaba exteriorizando seus instintos mais primitivos diante desse cenário de horror, de terror. E daí tem sim alguns momentos fora de conflitos de guerra que também acabam ocorrendo esses movimentos. Quer dizer, você pega, por exemplo, o 11 de setembro que ocorreu nos Estados Unidos. Então, apesar de sim, né, havia ali uma tensão entre os países, mas não havia guerra, né? Mas de repente a forma como ocorreu impactou toda uma nação, então movimentou toda uma nação, né? E criou ali alguns movimentos, até algumas atitudes questionáveis por parte do governo, né, e tudo mais. E talvez o maior impacto, quando pensamos, né, seja nesses conflitos ou em guerras, essa perda em massa de pessoas, né, e a forma como se perde essas pessoas, ou seja, a forma como a morte chega, são os traumas que trazem, e daí vem a questão da desilusão. Quer dizer, se você pega um indivíduo que, desiludido com a sociedade, passa a refletir sobre esta e faz um construto, nós temos um resultado. Mas se você pensar numa civilização desiludida quanto a si mesma, aí você vai ter um resultado que não é muito interessante, né? Você vai ter... Então, nós começamos fica evidente, por exemplo, a falência dos valores que sustentam essa civilização, né? Então você começa a ter um conflito e você não tem mais como, cada vez mais esse conflito vai perdendo o controle. Então, por exemplo, enquanto havia um grupo que era unido por alguma coisa, por um ideal, né? Então, a depender de como ocorre esse conflito, de como isso começa a reverberar nessa civilização, esse grupo pode se virar e pode gerar geram conflitos internos, né? Então, as normas deixam de valer, a moralidade já não sustenta, essa sociedade começa a ruir, né? E veja que interessante, né? Nós nem estamos em guerra, né? Digamos, guerra armada, num conflito como foi Primeira ou Segunda Guerras Mundiais. E nós já vemos movimentos de falências de valores, né, ruindo, né? Por exemplo, você pensa, né, países já anunciam uma invasão a outro país por nada, ou, né, por nada não, né, por busca pelo poder, mas digo assim, né, um país já ameaça a soberania do outro país para garantir a sua sobrevivência, né, para garantir a sua soberania. Então, quer dizer, os valores, as leis, né, que protegem lá o território de cada país já começa a dar sinais de falência, né? Vamos dizer assim. Então, você, fora de um conflito mundial, você já começa a perceber, imagine dentro de um conflito armado mundial, porque por enquanto, vamos pensar bem, o mundo tem conflito, mas tem conflito de poder. Então a busca pelo poder, você tem nações brigando para se manter ou para controlar, para tomar o poder. Basicamente né, você tem isso. Agora, imagine se isso escalona para um conflito mundial armado, onde você não vai ter simplesmente as nações, onde as pessoas não vão simplesmente estar brigando dentro do Twitter, por exemplo, né? Vai ser realmente esses instintos primitivos têm um espaço onde eles podem ser exteriorizados, né? E de maneira física, né?
Porque muito do Twitter é fruto desses instintos, já é o sinal desses instintos primitivos que querem sair e não tem onde sair. O Twitter é um lugar interessante, então a galera vai lá e né, extravasa os seus impulsos, é uma maneira de sair. Mas isso não é satisfatório, vamos dizer assim. Então, quer dizer, se houver um espaço para esses instintos, eles serão exteriorizados de uma maneira mais plena. E veja que interessante, né? Nós nem estamos em guerra, né? Digamos, guerra armada, num conflito como foi a Primeira ou Segunda Guerras Mundiais. E nós já vemos movimentos de falências de valores, né, ruindo, né? Por exemplo, você pensa, né, países já anunciam uma invasão a outro país por nada, ou, né, por nada não, né, por busca pelo poder, mas digo assim, né, um país já ameaça a soberania do outro país para garantir a sua sobrevivência, né, para garantir a sua soberania. Então, quer dizer, os valores, as leis, né, que protegem lá o território de cada país já começa a dar sinais de falência, né, vamos dizer assim. Então, você, fora de um conflito mundial, você já começa a perceber. Imagine dentro de um conflito armado mundial, porque por enquanto, vamos pensar bem, o mundo tem conflito, mas tem conflito de poder. Então a busca pelo poder, você tem nações brigando para se manter ou para controlar, para tomar o poder. Basicamente né, você tem isso. Agora, imagine se isso escalona para um conflito mundial armado, onde você não vai ter simplesmente as nações, onde as pessoas não vão simplesmente estar brigando dentro do Twitter, por exemplo, né? Vai ser realmente esses instintos primitivos têm um espaço onde eles podem ser exteriorizados, né? E de maneira física, né? Porque muito do Twitter é fruto desses instintos, já é o sinal desses instintos primitivos que querem sair e não tem onde sair. O Twitter é um lugar interessante, então a galera vai lá e né, extravasa os seus impulsos, é uma maneira de sair. Mas isso não é satisfatório, vamos dizer assim. Então, quer dizer, se houver um espaço para esses instintos, eles serão exteriorizados de uma maneira mais plena, digamos assim. Pois muito bem, irei finalizar por aqui, né, essa parte, né? Já estou preparando um outro material também, daí eu vou trazer também um pouco da ótica de Nietzsche, que é um filósofo polêmico, né? Então vamos ver aí as ideias, o que Nietzsche teria para nos trazer em meio a esses conflitos. E depois eu pretendo fazer alguns contrapontos e colocar ali o que Freud pode trazer e o que Nietzsche pode trazer e linkar tudo, né? Fazer aí um bem bolado aí com os dois para ver o que nós podemos tirar disso, né? Seria uma conclusão desse assunto, né? Dessa parte desse assunto. Isso não acontecer nada, né? Mas eu não sei o que vai acontecer para a semana que vem, para o próximo mês, enfim, né? Essa questão ainda vai longe, né? Mas é isso aí, pessoal. Até mais, valeu!